Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, para discutir um tema bastante atual da ordem da sociologia do conhecimento. E eu tenho comigo a convidada, nossa convidada de hoje, a professora Adriana Oliveira Lima, formada em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, do Rio de Janeiro, pós-graduada em Pesquisa em Direito Público e Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, tem mestrado em Filosofia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, é doutora pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido, nas áreas de pesquisa intelectuais, poder e conhecimento, ocupa a cadeira de número 36 da Academia Cearense de Ciências Sociais e é autora de cinco livros publicados pela editora Voz. Professora Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la conosco. É sempre um prazer poder receber pessoas como a senhora, que trabalham nessa área da educação e tem muito a nos ensinar sobre isso. Queria começar aqui, antes, dando algumas informações para o nosso público, né, sobre sociologia do conhecimento. Né? Nosso tema do nosso programa é Educação e Cultura, Conhecimento Desigual pelo Controle de Acesso à Internet. Queria dizer aqui que, por controle aqui, nós não estamos falando de censura, mas apenas de alguma coisa mais de efeito psicológico ou de intencionalidade de divisão de saberes. Né? Sociologia do conhecimento trabalha realmente com hierarquia de saberes, né? E inacessibilidade de alguns ao saber. Durante a pandemia, ficou-se evidenciado muito o acesso e a necessidade de o acesso à educação virtual. Né? Nós sabemos que a questão da internet gera alguns problemas. Né? Primeiro, o acesso econômico que algumas pessoas têm para acessar. Outros da própria localidade, né? Um problema de recursos das próprias comunidades e de terem o acesso à internet. Ademais, né, nós precisamos saber que essa distribuição de saber nem sempre é igual, né? Ela é desigual. E eu queria conversar hoje com a professora Adriana Oliveira Lima sobre algumas questões mormentes à questão de educação, saber desigual. Como, Adriana, você vê hoje essa questão da internet? A maioria das pessoas ainda entende a internet apenas como um recurso de socialização, né? Não perceberam ainda um instrumento poderoso de acesso à informação, à cultura e ao saber, né? E é cômodo para alguns que isso permaneça assim. Isso é um problema já disseminado culturalmente, né? Por exemplo, eu ando de ônibus e vejo todo mundo com o celular e a internet na mão, né? Mas cada vez mais eu vejo que nós vivemos uma época de tamanho acesso à informação, né, que me causa perplexidade conviver com tanta gente desinformada. Né? Como é que você vê? Eu nunca vi isso. Me lembra a história do Lacan, que tinha muita admiração pelo Heidegger, queria conhecer o Heidegger, né, e viajou para a Alemanha. E quando chegou lá, tinha uma televisão lá, e ele falou: e você não assiste televisão? E o Heidegger disse: para quê? Né? Só para ouvir assuntos desinteressantes, né? Conversas triviais. A internet é mesmo um campo só para isso, né? E por que é assim? E por que quando alguém se insurge contra isso e usa essa poderosa ferramenta como instrumento de saber e bate de frente com o status quo, com o establishment, é taxado de fake news? Cada vez mais também é outro problema, né? Fake news no Brasil tem virado cada vez mais a opinião do outro, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essas coisas aí, Adriana. Obrigado, seja bem-vinda. Vamos começar. Eu acho que a primeira questão assim, que eu vejo de problema é a gente não consegue qualificar a educação brasileira porque nós não conseguimos que as pessoas que estão no poder, que assumem secretarias e tudo, consigam espedaçar a educação em seus aspectos, né? Elas tomam assim, a internet, então a internet é boa, então toca a internet dentro da escola, não importa a idade da criança, nem para que vai ser, nem, vai botar a internet em todas as escolas, a criança, o meninozinho sabe mexer na internet, quantos anos? Ele só com 3 anos, com 4 anos. Temos que dividir.
O Piaget estudou exaustivamente, e ele tem mais de 50 livros estudando, assim, detalhadamente, o desenvolvimento das estruturas do conhecimento. Então, eu não posso achar que uma criança de 0 a 6 anos é a mesma coisa que uma criança de 7 a 12, uma criança de 12 a 15 e um adulto. Eu tenho que ver, partir isso para que eu possa focar o que é que a internet pode dar a cada um. Por exemplo, de 0 a 6, nada. Absolutamente nada. Uma criança de 0 a 6 anos precisa da tridimensionalidade, que não é dada. Isso que diz que é 3D, não é 3D. 3D tem que ter profundidade, altura e largura. Então, uma criança precisa dessas 3 dimensões, ela precisa de um Lego para construir no espaço uma torre. Ela precisa de um carrinho andando numa estrada. Ela precisa pegar um baldezinho de areia e construir uma casinha. Então, essa criança, que os pais acham ruim dela ficar, ela sabe jogar, isso tudo é besteira. Qualquer criança de 4 anos aprende em 24 horas a mexer no celular. Então, não há conhecimento possível, né, que adquire imagem, mas imagem é muito melhor que os livros de história, a professora contando com vida, os pais contando livros, né, falando. Eu vejo, por exemplo, minha netinha, o tio dela conta história sempre que ela vem aqui para casa para ela dormir. Apaixonada, ela não quer outra coisa, ela já vai escolher, o tio já viu, vou dormir, ela vai lá pegar um livro, ela não quer saber de televisão, ela quer o humano, né? Então, crianças que têm atenção quer o humano. Então, a gente já tirou uma fase, né? Então, vamos agora de 7 a 12 anos. É um instrumento quase nada, eu diria. Talvez uns vídeos, algumas coisas que a escola possa aproveitar. Mas eu diria também que aí é a fase das experiências. Então, eu preciso fazer muita física, muita matemática, e física se aprende pegando uma garrafa PET, cortando, colocando mentos dentro, com bicarbonato, fazendo vulcões, fazendo maquetes. Então, tem um mundo das construções que o Piaget estuda, né, de 7 a 12 anos, que esse menino teria que fazer. Então, nós vamos realmente começar a trabalhar com a mídia, com a internet, depois dos 12 anos. Aí, o que a gente tem que fazer? Mobilizar a criança, porque o Piaget diz que o conhecimento é uma coisa que está na pessoa à vontade. O esquema de assimilação vem antes, né? Então, eu vou atrás do conhecimento. Por que você diz que as pessoas continuam idiotas, tendo um monte de informação? Porque ela só vai atrás do nível dela. Ela é idiota, procura coisas de idiotas, assiste idiotas e continua ignorante. Você vai atrás, se você é culto, você vai atrás de cultura. Então, você tem que ter antes o esquema. Então, só é útil a internet se a escola fizer uma mobilização. Agora, se ela fizer uma mobilização, tem vídeos espetaculares. Por exemplo, sobre os planetas, sobre como começou o universo. Se você apaixonar a criança por esse tema, os adolescentes, né, e sentar um menino de 13, 14 anos para assistir o Big Bang, para assistir os planetas, para ver ficção, um monte de coisa. A internet tem coisas fantásticas. Vídeos espetaculares. Mas eu tenho que botar na criança, né, no jovem, o desejo do saber. E, por último, na idade adulta, ele é uma coisa para consultar, mas ele não forma o conhecimento. Né? O conhecimento vai ser baixar em PDF o livro e ler. Né? Aí lê o livro e dialoga, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, eu tenho um canal de capacitação de professores, né? Então eu boto lá tudo de educação para os pais, para professores. Então você assiste com o professor aquele vídeo e discute aquela temática. Então, para cada idade, eu tenho uma utilidade que eu posso fazer dessa mídia. Né? Mas deixar ela ao acaso, é isso que você disse, a pessoa é ignorante, continua ignorante porque ela procura coisas tolas. Ela procura... Né? Outro dia eu estava vendo um programa aqui, a mulher dizendo em Nova York, eu vou apresentar para vocês uma loja, eu estava vendo umas lojas aí que eu vou para Nova York, vamos ver aqui umas lojas e tudo. Eu vou mostrar para vocês a seção de batom. Aí eu digo, João Marcelo, tira desse batom. Agora, se eu vou na televisão, num vídeo, ver a seção de batom de uma loja. Mas ela tem, sabe quantos? Milhares de seguidores. É impressionante
a quantidade de seguidores que a mulher tem. Eu fiquei passada, eu digo, quantas pessoas estão interessadas em batom? Milhares, milhares. Né? Então, a gente tem que relativizar essa busca, né? O que é que você vai buscar na internet? Se você está mobilizado, se o adolescente está mobilizado pela escola, a escola tem multimídias para apresentar vídeos para as crianças. Por exemplo, eu acho fundamental, nós temos na escola televisão, leva o pendrive com vídeos tirados da internet e tudo, para que eles possam ver coisas que a gente não tem como mostrar para eles na vida real. Por exemplo, geografia, você não tem como visitar todos os continentes, nem nada, mas você pode passar um vídeo sobre neve, sobre gelo, sobre iceberg, sobre ilha, sobre montanhas, você pode passar um monte de coisas visuais e discutir com o menino para que aquilo seja consolidado como conhecimento. Então, ele tem que ser realmente um instrumental. Ele só vai ser espontâneo na socialização, né? Que aí é uma outra temática, né? Que realmente socializa. Adriana, você falou da questão das predileções com que o sujeito vai se construindo e depois vai fazendo suas pesquisas ou suas navegações na internet. Eu estava vendo um dia desses essa febre dos audiobooks, né? Aí tomemos, por exemplo, um livro aleatório, O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ele pode ser ouvido por um audiobook em 9 horas. Isto é mais ou menos o tempo que menos, inclusive, do que muitas pessoas passam dedilhando lá o dedo na internet, em redes sociais e tudo. Mas aí eu pergunto também o seguinte, se ele tivesse esse tempo para se dedicar a ouvir um audiobook de um livro como Crime e Castigo, ele já teria lido esse livro, em vez de ter ido recorrer ao audiobook, né? Aí você fala dessa cultura. Realmente essa hierarquização de saber, essa divisão de saber que a internet gerou, quer dizer, eu não acredito que isso seja da ordem maquiavélica, quer dizer, assim, vamos deixar as pessoas na completa ignorância. Mas o que faz com que as pessoas... Agora volta a história lá você falou do batom, me lembrei também da história do Heidegger, né? Para que eu vou ver isso aí se só tem assunto desinteressante, né? O que faz com que motive uma pessoa a não ter mais... sociologia, nós sabemos que é crítica, né? É um pensamento crítico. Agora, sem a ausência da criticidade, não há necessariamente a capacidade reflexiva, né? Para que eu vou atrás de me informar de algo se eu não tenho espírito crítico, né? Por isso eu te digo, está antes, está na escola, quer dizer, está na motivação do educador utilizar esses meios, porque senão fica isso aí que você está dizendo, o cara procura o que está ao alcance da mente dele, né? Quando você é igualitária sociedade, você igualou por baixo, Amilcar, necessariamente. Porque o de baixo nunca pode chegar no de cima só porque você quer. Então, tudo que você torna igual, para a democratização, todos têm que ter direito, se todos tiverem, está botando pelo mais baixo nível da sociedade. Tem que haver esse desnível para que haja esse aqui puxa esse aqui puxa esse aqui desafia aquele, né? E isso dá o movimento da sociedade. Se ficar tudo igual, né? Então não existe essa possibilidade de colocar todos tendo lido Crime e Castigo. Muitos vão ler e outros não. Agora, eu sou a favor de qualquer coisa. Se você quer saber, por exemplo, uma criança dislexa, ouvir o Crime e Castigo é melhor do que não ler, não ter conhecimento de Crime e Castigo. Não, o menino tem preguiça de ler, né? É melhor ele ouvir 9 horas do que o nada, né? Então, eu só favor, se é nada, bota isso. Agora, é bom que ele folheie o livro, até porque falado, né? Dispersa o pensamento e tudo. Você, quando vai lendo, há uma construção social do conhecimento, né? Há uma interação com o livro, né? Então, eu acho muito mais importante, por exemplo, eu acho, né, na escola, os meninos devem ler os clássicos, né? Entre o 6º e o 9º ano, devem ler, assim, pelo menos
uns 12 bons livros para ter uma estrutura de conhecimento para poder prosseguir e buscar essas pesquisas de livros, de e-books, porque o e-book é interessantíssimo, né? Meu neto baixa tudo na internet, ele lê tudo no negocinho dele, nos tablets, não tem problema, não precisa ser papel, né? O importante é que ele sabe o que escolher, sabe o que deve ler. Mas, por exemplo, eu dei de Natal a ele exatamente Crime e Castigo. Pronto, Crime e Castigo de Natal. Você tocou numa coisa interessante. Saber o que escolher. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Eu vejo pessoas... a internet... Eu vejo amigos até, pessoas que aparentemente deveriam estar atentas a esse tipo de coisa. O sujeito está fazendo uma pesquisa na internet e aparece aquela camisa que ele gosta, aquele tênis que ele gosta, né? E ele olha, nossa, do jeito que eu gosto, ele vai lá e compra. Ele não sabe, ele não se atenta que, por exemplo, ele forneceu essas informações, né? Ele fornece essas informações, são cruzados os dados, né? Então, assim, se as pessoas tivessem um mínimo de informação sobre isso, estariam, pelo menos, prevenidas sobre algum filtro mínimo sobre o que escolher, né? A questão é essa, né? Tem uma história engraçada que o George Steiner conta, que chegaram para o Duque de Alba, que era braço direito do Filipe II, e perguntaram para ele: o senhor já leu, Sua Graça, o Dom Quixote? Aí ele disse: para quê? Mesma coisa do Heidegger. Aí o sujeito disse: quando se é Duque de Alba, não precisa ler o Dom Quixote, né? Mas deve ser muito triste, porque nós não somos o Duque de Alba, né? Então, sim, eu vejo pessoas que passam pela vida sem nenhuma reflexão crítica sobre o que estão consumindo, né? E ainda, pior, se insurgem contra qualquer voz dissonante. Isso é um outro problema, né? Nós temos aqui um problema de debate totalizante, né? De silenciamento de vozes discordantes muito grande, né? Então, assim, e quanto mais o povo vai ficando longe do debate por ele ser inacessível, até pela linguagem que alguns usam, né? Por isso que no nosso programa a gente sempre teve o cuidado de trazer assuntos empáticos, no sentido mesmo do Weber, do Max Weber, problemas que afetam a vida do povo, né? Sem usar nenhum termo sociológico ou técnico, né? Seja um problema, discutir problemas que afetam a vida das pessoas, para que as pessoas possam compreender, né? Quando fica inacessível ao conhecimento, fica inacessível para as pessoas recorrem a esse tipo de autoridade, né? Basicamente, aquele que diz: eu sei e você não sabe. E isso ficou muito evidenciado em alguns que falavam em nome da ciência, né? Como se a ciência tivesse porta-voz, né? E isso ficou muito evidenciado. E aí eu queria que você comentasse, Adriana, o seguinte: o Salazar tinha uma frase que eu acho muito bacana, não é que eu gosto da frase, né? Mas eu acho muito interessante. Se queres ter para sempre alguém na servidão, mantenha-o na ignorância, né? Eu sei que a internet tem muita coisa boa, né? Eu sou um dos que gosto e aprecio, né? Aliás, nós estamos aqui usufruindo das vantagens que a internet nos propiciou, mas até que ponto há uma indução das pessoas a não consumir ou não serem estimuladas à alta cultura? Você falou que o problema deveria começar na escola, né? Essas pessoas têm consciência do que realmente estão fazendo, do que realmente estão levando as pessoas a consumir, ou também são tão ignorantes quanto? Esse é o nosso grande problema, viu? Porque eu acho que todos esses problemas que você está colocando, eles não têm aonde a gente resolver eles na sociedade, né? Eu não tenho como resolver controlando a internet, controlando o que o menino vê ou não vê, não adianta os pais proibirem, tudo isso é paliativo. Eu tenho que pegar, saber que o menino passa 4 horas da vida dele dentro da escola. E o que a escola tem que fazer? Nós temos que dar uma virada nisso, a gente tem que repensar qual é esse papel da escola. Porque a escola fica... para que você quer saber se uma oração é completiva nominal? Você precisa saber disso. Você precisa saber escrever. A escola precisa ensinar a escrever.
Se ela começar a ensinar redação, a escrever sobre os temas e tudo, o menino vai ter que pesquisar. Aí a internet vai ser útil para ele ter assuntos para escrever. Porque se eu disser para ele um assunto que ele não sabe nada, ele vai lá no Google bem rapidinho para descobrir. Então, eu teria que mobilizar para instrumentais que façam com que a internet se torne uma coisa inteligente. Então, eu tenho que usar, olha, gente, tem que pensar, educadores têm que pensar que ficam 4 horas por dia, no mínimo, com as crianças e com os adolescentes, e que não estão fazendo nada, e as crianças estão entregues a isso aí, a olhar a camisa legal, o sapato, seguir idiotas, porque tem tanto youtuber completamente ignorantes, coisas estúpidas, e com milhares de seguidores, uma doideira isso. Cheio dos sapatos, das coisas que eles compram, porque se a gente pesquisar, se você pesquisar tijolo, a próxima vez que você abrir a internet, aparece um monte de tijolo. Várias lojas vendendo tijolo. Então, eles fazem eles sugam os seus interesses pelas pesquisas que você faz e jogam essa propaganda. E isso encanta o adolescente, porque ele fica vendo as coisas que ele quer comprar, né? O último celular, as coisas modernas que ele está vendo, né? O drone, não sei o quê. Né? Então, se a gente só tem esse tempo da escola, eu não vejo outra saída para essa questão. Agora, nós temos aí outras questões que eu quero colocar, mas acho que o tempo do primeiro bloco já é. Nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco, eu estou aqui com a professora Adriana Oliveira Lima, esse é o programa Homo Sapiens, e a gente volta em seguida. Obrigado a todos. As outras questões, né, que você levanta aí, por exemplo, a questão da democratização das relações. Eu acho que isso a internet fez, a rede social fez. Por exemplo, hoje eu tenho amigos, o rapaz que trabalha para mim, a moça que trabalha na minha casa, o meu pintor, o pedreiro, todo mundo, a merendeira que eu conheço lá no Rio de Janeiro, de uma escola, a rede está aberta a todos, todo mundo está falando com todo mundo, então os amigos estão tão amplos, e as notícias estão chegando a todo mundo, então essa coisa aí não tem como parar. Não adianta usar de fake news, do que for, não para isso, é como a televisão. A televisão ninguém conseguiu parar, não vai se parar isso de jeito nenhum. Agora, o que está acontecendo, né, que esse negócio de ciência, de tudo, é que eu, na minha tese do doutorado, estudei muito o papel dos intelectuais, né? Então, eu peguei os intelectuais no Bauman, no Gramsci e no Foucault. E o Gramsci é um cara da sociedade civil organizada. Então, isso era a boca dos intelectuais todos, né, dos anos 90, 80, era sociedade civil organizada. E eles continuam com esse sociedade desorganizada, né? Eles continuam com esse discurso. Acontece que a internet explodiu isso. Então, ninguém está... O cara pergunta, a sociedade não foi consultada, azar. O povo, a turma quer todo mundo opinar. Ninguém quer saber, por exemplo, se eu sou doutora, não. Se eu disser uma coisa e ele discordar, ele senta o pau em mim em plena internet. Entende? Então, as pessoas estão achando que sabem tudo. Eu não acho isso ruim. Eu acho que isso está detonando com esse gramscianismo, né, que dominou a sociedade durante muito tempo, né, de, por exemplo, MST, não sei o que lá, feminista, por exemplo, feminista. Tem 200 grupos hoje de mulher, não tem mais nenhum significado, não tem nenhum poder. Né? Aquele grupo de feministas que nasceram lá com Rosemarie Muraro, com Eloneide Student, não sei o que, não tem mais. Não tem isso. Tem mulher de direita, mulher de esquerda, mulher de não sei o que lá, amigas de não sei quem, tem de tudo. Né? Então, os agrupamentos de minorias explodiram. Né? Então, os negros falam mal das agremiações de negros, né? Então, isso está tudo implodindo. Eu estou assistindo, assim, me divertindo, porque eu estou vendo uma teoria ser desconstruída, né? E o Foucault vai junto nessa, porque o Foucault, ele precisava da escola e das instituições.
Porque ele botava como meta, né, como a microfísica do poder, né, que o Machado fez aquele brilhante prefácio do livro A Microfísica do Poder do Foucault, né, o Vigiar e Punir, ele se baseava em que ele precisava do controle do espaço, do tempo e do olhar sobre a pessoa, não tem mais. Não tem olhar. Não adianta ele fazer um escritório aberto, porque hoje tem gente trabalhando em casa, tem gente trabalhando na praia, tem gente trabalhando em todo lugar. Acabou o lugar, né, da vigilância, não tem. Né? Então, o que esse povo todo está querendo fazer? Eles estão todos formados dentro dessa turma italiana e francesa, né? Desse neomarxismo dos anos 90. Então, eles estão todos pensando que vão dominar. Não vão. Eles não vão conseguir vigiar a internet. Porque ele proíbe aqui, eles furam ali. Ele diz que, por exemplo, agora se você botar qualquer nome de homem aí do STF, esses juízes, esse povo, você é bloqueado. O cara bota GS, e todo mundo sabe que está se falando do sapo. Aí todo mundo sabe quem é que as pessoas estão chamando de sapo. Então, não tem como controlar essa nova sociologia que está acontecendo com a internet. Eu não sei onde é que isso vai dar. Sei que está desconstruído. Outro dia estava um cara aí sendo entrevistado sobre a Ucrânia, e o cara, não, porque a sociedade civil organizada, que sociedade civil organizada? Fala qual é essa organização que você está falando. Qual é ela? É a feminista? É os negros? É o quê? Qual é? O MST? É o quê, meu filho? Não tem mais isso. Acabou, isso tudo está desconstruído, está misturado, está um caos sociológico. E todo mundo, você vai, amiga, na internet, publique uma coisa lá, que aí as pessoas que vão te... discordo disso aí, tá de bobeira, sem tupar. Aí, outro dia, um cara chegou e disse, agora é especialista? Aí eu disse, sou especialista em ciências sociais. Exatamente, eu sou. Porque o cara estava querendo dizer que eu estava dando uma de socióloga sem ser das ciências sociais. Eu estava contra essa guerra, porque eu acho guerra um horror, né? Aí eu estava dizendo, não. Aí pronto, o cara caiu de pau, mas é isso, entende? Há uma desconstrução desses valores. Agora, nós não podemos destruir todos. Por isso que eu recuo e peço socorro à escola. Que a escola tem que manter o respeito, a escola tem que manter o amor pelo saber, a escola tem que despertar a vontade de conhecer, né? Então, a escola precisa assumir um papel preponderante numa sociedade que está sendo desconstruída, tudo que a gente conheceu nos últimos 20 anos. Porque nos últimos 20 anos, nós trabalhamos com sociedade civil organizada. Isso era... Olha, a minha tese fala disso. Outro dia alguém me pediu a tese, não presta não, rapaz, é tudo grande, esse negócio que já foi, passou, morreu. Né? Não tem mais esses elementos, né? Você acha que essa percepção, que não é só sua, mas eu compartilho também, e o homem médio também enxerga assim, e não chega em alguns setores dessa dita antiga sociedade civil organizada, isto é uma refratariedade à realidade, ou essas pessoas estão realmente simplesmente surgindo contra essa possibilidade de libertação que a internet vem provocando nas pessoas? Eu pergunto assim, essas pessoas que continuam com esse discurso, e mesmo vendo essas transformações, mas assumem essa posição recalcitrante ali, fincam o pé e tudo, e não cedem, e não transigem, né? Mantêm esse velho discurso. Isto é da ordem da ideologia, ou é da ordem da questão de manutenção de poder, de conveniência, ou é da simples falta de conexão com a realidade, né? Eu sei, por exemplo, o Maquiavel dizia um negócio interessante, que há entre o palácio e a praça um nevoeiro tão espesso, né, um muro tão grande,
que o povo não sabe o que faz aquele que governa, nem a razão do que ele faz. Eu acho que está acontecendo é o inverso, né? Alguns dos nossos governantes ou algumas das nossas autoridades não percebem mais o que está acontecendo com o povo, nem com o país, nem com o mundo, né? Sustentam um discurso que, às vezes, vai contra todos os fatos. Eu sei que a abstração é um processo, às vezes, científico legítimo, como Durkheim dizia, mas abstrair-se da realidade por completo, né? O próprio a tentativa de controle social dos média, da internet, é uma prova de que isso está incomodando alguém, né? Mas ainda assim eu acho que incomoda as pessoas às quais estão incomodando, são tão poucas ainda, que eu fico vendo que são gigantes de pés de barro, não sei, me parece. Olha, eu não sou dona da verdade, não. Isso aí são reflexões que eu tenho feito, né, do que eu estou vivendo. Então, eu acho que essa distância, né, se dá, não é só com quem está no poder, não, tá? É com toda um grupo de pessoas que estiveram no poder, né, comandando essa sociedade civil organizada. Né? Então, eles entraram em todas as instituições, porque era isso que o Gramsci dizia: ocupem todos os lugares da sociedade. Esse era o papel do intelectual orgânico. O intelectual deveria ocupar todos os lugares da sociedade. Então, eles ocuparam as instituições públicas, todas as empresas, tudo até que a eles igreja. Até igreja. Até a igreja. Então, eles ocuparam tudo. Né? E viveram 20 anos. Né? Eu sei porque eu estava nesse período todo e sei como é que era. Né? Se você não partilhasse determinadas coisas, você estava fora. Né? Por algum tempo eu até partilhei, né? De boa vontade. E, na medida que foi me afastando e tudo aquilo ali ficou completamente cego, porque ele só sabe lidar com isso. Outro dia, esse ministro do TSF, acho que é o Barroso, falando em consultar a sociedade civil. Que sociedade? Onde é que ele encontra essa sociedade? Que não existe mais. O que é encontrar a sociedade civil para consultar? É chamar o MST com 3 pessoas na rua, o feminismo que tem 20 grupos diferentes de mulheres, os negros que tem 50 grupos, agremiações sobre negros, representantes da cultura popular, representantes de quê? Onde é que está essa sociedade? Então, isso vira um discurso, só que é compulsivo, né? Então, eu acho que a cegueira não é só da camarilha lá em cima, não. Não é só quem está dentro do palácio, não. Tem toda a raiz desse gramscianismo na sociedade. Isso é que eu acho o maior assim, desastre que nós passamos, foi essa tomada dos organismos, foi essa tomada dos pequenos espaços, a ocupação orgânica, né, da sociedade por toda uma ideologia. E aí não é só um partido, não, são vários, né? Até eles se dividem em várias tendências, mas no frigir dos ovos eles são todos a mesma ideologia. Então, eu acho que não é só isso, quer dizer, o que está diferenciando e que a gente vê que eles não olham para o povo, é porque o povo, pela primeira vez, está falando. Eu não estou te dizendo que eu tenho um amigo nas minhas redes sociais que são pessoas simples, pessoas do mundo do trabalho, são pedreiros, pintores, merendeiras, todo mundo está na internet opinando. Então, e aí começaram a opinar e eles não conseguem controlar. Então, começa, fake news, você está sendo influenciado, você tem que botar uma censura para dizer o que as pessoas vão dizer ou não, né? Então, eu acho que não é só lá em cima, também no meio do povo, isso está com raiz. Daí a grande dificuldade da gente dar essa virada, porque a cegueira é total, eu acho assim, loucura o que as pessoas dizem, eu olho assim, não é possível que esse cara esteja dizendo isso, vendo a televisão todo dia, vendo o povo na rua, vendo as pessoas, vendo o que está sendo discutido na sociedade, tudo, um dia que essas pessoas tirarem esses assuntos, né, como deuses, né,
Inclusive esse afastamento, né? É um afastamento esquisito, né? Outro dia eu estava vendo aí, anteontem, né, o menino o Caetano Veloso, né, fazendo uma homenagem à STF, à ministra do STF, coisa mais descabida para um artista, né, sair do seu lugar da arte, né, e entrar nessa balbúrdia que ele mesmo desconhece o que é, né, de um desespero ou não, né? total. Ou não, né? Talvez conheça mais do que se supõe. Adriana, eu ia te perguntar uma coisa. Que é um saber que democratizou, de fato democratizou, e isso não há como se negar, mas rapidamente nós podemos ter visto, nós podemos ver que temos notado, de fato, um processo de deslegitimação. Você mesmo falou que um dia desse fez uma opinião, né? E alguém perguntou se você era das ciências sociais e tudo, né? Então, essa reivindicação da autoridade, né, que é muito latente no país, né? Essa ostentação do saber por símbolos externos, o diploma, isso é uma coisa muito visível e que a internet opera uma desconstrução nisso. Incomoda a esses intelectuais, de alguma maneira? Eu acho que sim, viu? Porque você vê que a maioria desse pessoal não está muito nas redes, né? Eles têm uma preocupação muito grande de estar sendo apenas seguidos pelos seus alunos, pelo pessoal que ele conhece, não joga pesado na rede social, né? Por exemplo, a mim incomoda o não reconhecimento, né? Nem dos diplomas, não, é do próprio conhecimento mesmo, né? Quer dizer, a pessoa não me pergunta o que eu sei da educação, ela simplesmente diz, não, eu vejo, por exemplo, uma mulher outro dia diz, não, o Piaget está ultrapassado. Eu digo, a senhora nem leu ele aí, não foi nem lido. Como é que ela ultrapassou uma coisa desconhecida? Como é que a senhora supera, passa por uma ponte que não existe? Nem construiu a ponte, como é que a senhora vai atravessar a ponte? Então, isso machuca um pouco. Mas, amigo, eu fico pensando, eu sou muito como meu pai, muito assim, chuta a tampa da panela. É o preço que se paga para essa galera toda falar. Eu prefiro eles falando, dizendo besteira, dizendo. Faz esses vídeos sentando o pau no STF, senta o pau na UNO, não sei na UNO, na OMS, essa briga toda das vacinas, dessas coisas. Isso tudo tem uma dinâmica, né? Na sociedade, você que é dessa área, né? Porque eu sou mais da educação, mas quem é dessa área, isso é uma efervescência maravilhosa. Isso é impagável. Então, talvez esse seja o preço que a gente pague, mas me magoou profundamente. Né? Eu, graças a Deus, assim, tipo, 80%, 90% das pessoas que não comentam, quando discordam, não fazem nenhum comentário, e, em geral, me respeitam muito. Isso me gratifica muito, né? Porque eu acho que é uma compensação de todo estudo, todo o esforço que você faz para fazer progredir uma área no Brasil, na minha, que é o caso da educação. Mas eu acho que é o preço que a gente tem que pagar para que essas... O Lauro diz que para haver uma transformação é preciso haver efervescência, é preciso haver ebulição, né? O McLuhan dizia, o meio é a mensagem, né? Só agora isso aconteceu, né? Aquele McLuhan que falou, meio é a mensagem, lembra dessas histórias? Né? Eu até tenho um livro, Mutações de Educação segundo McLuhan, um libretozinho, né? Mas é muito interessante você ver agora que é isso, a mensagem está posta na sociedade. Eu acho que os sociólogos têm que se debruçar, né? Os cientistas sociais têm que se debruçar e tentar rever, né, essa nova sociologia. O que é isso que está acontecendo? O que é isso? Que o porteiro fala com o PhD e só não fala com os outros porque eles não se expõem, mas se publicar, eles opinam, né? E o que tem de bom nessa efervescência, né? Mas aí eu volto lá e fora.
A escola tem que desempenhar um papel. E a universidade também tem que desempenhar o papel. E aí nós vamos para a questão da universidade, que é outros 500, meu pai. Eu vou pedir aqui o intervalo do nosso segundo bloco e voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E vamos para a universidade. A universidade e educação virtual em tempos de pandemia. Obrigado pela audiência. Nós estamos no programa TV Erga Omnes, Fatos, Conceitos e Interpretações. Bem, estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui com a professora Adriana Oliveira Lima, conversamos sobre educação e cultura, e meios de acesso à internet, sobre exclusão, inclusão, e nesse último bloco, conforme ela já antecipou, vai falar um pouco sobre a questão das universidades no Brasil e da universidade de uma maneira geral, mas eu também queria, junto com isso, que você, Adriana, conversasse um pouco sobre essa questão da educação virtual. Eu vejo, percebi, fazendo, não precisa ser basta ser um bom observador. Eu ando de ônibus, então eu vejo não só o pessoal mexendo no celular, mas eu vejo alguns outdoors. Eu acho que depois dessa pandemia, com esse ensino híbrido e virtual, cada vez mais as universidades estão optando por esse caminho de ensino semipresencial, online e tudo. Queria que você comentasse também, além do que precisa ser transformado nessa educação dentro da universidade, sobre as vantagens que isso traz, Assim, a percepção dos meus amigos mais à esquerda é de que isso é um processo maquiavélico do perverso capitalismo para demitir professor, E aí a gente fica meio sem saber, Inclusive, tinha um dia desse que estava queimando um caixão na praça, um caixão preto e tudo, do morte, esse tipo de militância e tudo. Mas eu acho que é um processo inevitável e, às vezes, as pessoas pensam que é da ordem de... É difícil quando também, você falou do gramscianismo, também quando a gente tem influências diretas da escola de Frankfurt na mente do intelectual, que sempre procuram uma ética de interesses, que se aboliu a capacidade humana, praticamente reduziu a nada ou a inexistência absoluta do amor genuíno, do desprendimento autêntico, o que será que a Adriana está ganhando em fazer parte disto daqui, Assim, a primeira pergunta que a maioria das pessoas faz, E aí, dentro disso tudo, para onde é que vai? O que as universidades estão, O que está se acontecendo? O que se pode se fazer? Você falou desse processo da criança, da educação da criança e tudo, Mas também tem uma coisa que se deve notar: saber dominar a máquina, ensinar a criança, você falou, qualquer criança de 4 anos de idade domina a máquina, Mas dominar a máquina é uma condição sine qua non para fazer bom uso dela. Mas, entretanto, não garante o bom uso dela, E eu vejo que na universidade também não se faz bom uso, Queria ir para a Adriana, professora Adriana Oliveira Lima, a palavra está com vocês, e agradecer mais uma vez sua presença, muito nos honra sua presença aqui no nosso programa. Pois olha, Milka, essa questão da universidade, começando por essa questão virtual, já é o oposto da criança pequena. Se a criança pequena é nada, na universidade pode ser tudo. Por quê? Porque pode levar para os estudantes esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Pode conhecer você e pode me conhecer. Ele acabou de falar que vocês disseram que isso passa em 160 países. 197. 197. Você pode levar isso para dentro das universidades e, se for a temática do estudo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É muito melhor do que um professor falando na frente da sala, um bando de coisa de livro, para decorar, para fazer prova, porque é de uma mediocridade,
Eu até acho que deve ser demitido mesmo um monte, porque é lixo, é lixo. Né? São ruins, são ruins. A educação brasileira, a universidade é muito ruim. Então, eu já acho o contrário. Né? Vamos inverter tudo. Em vez de tentar para a criança e para o jovem, esse precisa de professor, esse precisa de presencialidade, esse precisa de aula, de estar junto com o outro, de aprender a ser solidário, de ser amoroso, né? de compreender o outro. Eu vejo, por exemplo, crianças inclusivas, né? Você coloca com criança autista, e os outros aprendem a ajudar, começam rindo, implicando, fazendo bullying, daqui a pouco você vai trabalhando, as crianças estão ajudando, estão compreendendo. Então, tem todo um papel sociológico do estar junto. O universitário é para conhecer o mundo. Como é que eu boto o mundo dentro da sala de aula através desse instrumento? Isso é espetacular. Eu posso pegar um cientista lá na Suíça, lá em Israel, lá na Rússia, está aí a guerra está dentro das nossas casas. Né? Quem não sabia o que era uma guerra está aí. Né? Então, essa coisa de poder trazer pessoas, poder trazer eventos, poder discutir temas, né? Isso é espetacular. Eu acho que isso, claro que não é tudo, né, na universidade, mas é um grande papel. Para mim, na medida que os alunos estejam presenciais em algumas coisas, porque também, às vezes, não tem maturidade nos primeiros anos, né? Primeiro ano de universidade é muito jovem, né? Então, fica fugindo, então é bom que tenha uma certa presencialidade, até ter uma certa maturidade. Mas eu acho que mesmo ali é passar vídeos, é passar filmes. Eu, por exemplo, professora na Unifor durante 10 anos. Todo semestre eu passava tem vários filmes. Todo aluno meu viu. Você quer contar a história do Rambo? Do filme A Missão? Eu mandei os assistir. Como é que era o nome? Do jesuíta surgiu em sala de aula, né? Pois é, aí o menino achava que era. Eu queria que visse o filme do jesuíta. E o menino viu o Rambo. Aí disse, cadê esse jesuíta que eu não vi? Mas, por exemplo, o Sobrevivente dos Andes, que é um avião que cai, e os jovens ficam e acabam comendo pessoas. Mas neste filme aparecem todos os papéis sociológicos da dinâmica de grupo. Então, você pode analisar o papel de cada pessoa num evento daquele. Tem um filme espetacular para isso, para isso. Então, eu vejo, por exemplo, o Davi nas aulas dele, e as crianças veem vários filmes, porque um filme trata de uma determinada coisa, é importante que o adolescente veja para discutir aquela coisa. Então, esse recurso audiovisual é muito interessante. Só que esse aqui que nós estamos fazendo é vivo, não é um filme parado, é vivo, é discutido, entende? Você manda o menino ver um filme, senta todo mundo para discutir, isso é muito interessante. Eu acho que a universidade tem tudo a ver com essas tecnologias. Deveria ter mais multimídias nas salas, né? E menos professor falando bobagem lá na frente, tentando adestrar alunos para alguma coisa. A outra questão que eu vejo na universidade muito séria no Brasil é que inverteram, né? Colocaram pobre para pagar universidades, que é esse tal desse FIES, e rico para entrar nas públicas. Isso é uma aberração. Isso eu denuncio, por isso que eu peço para falar sobre a universidade, porque eu acho importante dizer que os ricos se sintam culpados. Eu quero que eles se sintam culpados de passarem a vida inteira em escolas particulares, caras, entende? Ter as melhores mochilas, ter roupas Adidas, roupas não sei o quê, Nike, não sei o que lá, e depois ocupar uma vaga pública dentro da universidade brasileira, num país onde as pessoas não acessam a universidade. Então, para mim, esses teriam que pagar a universidade. E o povo ir para dentro das universidades e a gente dar uma assistência para a gente democratizar um mínimo. Criar algumas pessoas que possam fazer universidade, mas são todos, não. Eu não acredito nessa história de todo mundo tem que fazer faculdade, não. Eu acho que isso aí, a gente tem um problema, que eu quero também falar um pouco sobre esse problema, se você me lembrar, que é do ensino médio, mas a universidade ela tem que abrir as portas para as pessoas que não têm dinheiro, não é possível. Por exemplo, o filho da moça que trabalha aqui deve 200 mil reais, você está de brincadeira?
estão no FIES para se formar. Isso não tem cabimento, né? Então, tem que ver para quem está se dedicando a isso. A outra coisa é que essa universidade está errada. Tem um livro do Piaget chamado Para Onde Vai a Educação? É um livrinho fininho assim, mas é belíssimo, porque ele fala exatamente sobre a universidade. O que é a universidade? É o universo dos conhecimentos. Então, o primeiro ano da universidade, o Lauro dizia que tinha que ser aberto a todos os possíveis. Fazer o menino passar por tudo que é de... faz um pouquinho de medicina, vai no laboratório ver umas coisas, vai ali na engenharia, vai não sei aonde, vai fazendo cadeiras em tudo que é de lugar para se encontrar, para se achar, para se escolher, né? E ser escolhido por uma área. Então, essa experimentação que deveria ter no primeiro ano, dois primeiros anos da universidade, seria fundamental para que você criasse bons profissionais. Então, a universidade deveria honrar esse nome, ser um universo de conhecimento, né? E não, você já entra e tem que ser... Aí o menino está no terceiro ano de arquitetura, larga porque não quer mais ser arquiteto, quer ser médico. Aí o menino está na medicina, larga porque quer ser engenheiro. Aí, e fica esse troca-troca. Como trocam de faculdade jovens? Porque não tiveram a menor oportunidade de ter um amplo leque, de saber o que faz essa profissão. Eles, às vezes, não sabem. Não sabe, tem gente que não sabe que enfermeiro tem que ver sangue. Aí o cara desmaia com sangue, porque ele achava que enfermeiro é um cara que pode migrar para qualquer país do mundo, porque todo mundo precisa de enfermeiro. Então, o cara, posso ir para a Inglaterra, que tem emprego, posso ir para a Irlanda, posso ir para os Estados Unidos, porque se for enfermeiro, vai para qualquer lugar. Todo lugar está precisando de enfermeiro, porque não tem ninguém querendo fazer estrutura básica de hospital, né? Então, a pessoa acha que é isso, e quando chega lá, não é nada disso. É uma outra profissão, tem que aprender da injeção, tem que saber pegar a dor das pessoas, é uma loucura. Então, eu acho que a universidade ela tinha que se democratizar no sentido do conhecimento e se democratizar no acesso. Eu acho que o acesso devia ser para quem estudou nas escolas públicas. Quem estudou os 3 anos na escola pública vai para a universidade pública. Quem estudou 3 anos na escola particular vai para a universidade particular, que é excelente. Muito bom, não deve nada a ninguém. Eu trabalhei na Unifor, é excelente, excelente. Uma biblioteca sem igual. Fui professora 10 anos, durante 10 anos eu pude indicar pelo menos 3 livros por semestre para serem adquiridos para a biblioteca. Então, lá na biblioteca tem Foucault, tem Gramsci, tem tudo que eu lia na época, eu indicava e tem lá os livros todinhos. E tem mais, você indicava um livro, eles compravam 3 exemplares de cada. Então, uma biblioteca maravilhosa, recursos audiovisuais, uma estrutura igual às outras, não deixa nada a dever. Pelo contrário, eu dei as aulas na estadual, e eu, quando chegava para dar aula, os alunos iam pegando cadeiras sobrando nas salas e levavam para formar uma turma, porque não tinha cadeira suficiente. Então, o estudo é relativo, né? E os recursos das universidades estão errados. Tem que ir mais para esse mundo virtual, ir para esse mundo experimental, tem muitos laboratório, toda universidade dos países desenvolvidos se baseia na pesquisa. Pesquisa, todo mundo pesquisando o tempo todo, né? Por último, amigo, eu queria falar um pouco do ensino médio, que tem a ver com a tempo? Temos, para concluir. Para concluir, o ensino médio no Brasil nunca conseguiu fazer a sua profissionalização. Ele sempre tentou e nunca conseguiu. Todos os países desenvolvidos têm esse ensino como profissionalizante para poder nem todo mundo ir para a universidade, todo mundo ter uma profissão. E a internet é maravilhosa para o ensino médio. Você hoje pode cozinhar, costurar, lavar, passar, consertar carro, qualquer coisa tem um YouTube ensinando. Então, você tem um instrumental visual no YouTube, nesses negócios, que é espetacular. Você precisaria ter só umas oficinas com coisas para o menino fazer. Uma máquina de costura qualquer, para o menino olhando ali, vir ali e costurar. Umas panelas qualquer para o menino ver a comida ali e cozinhar. Então, seriam estruturas muito mais simples do que o que se pensou, a profissionalização do ensino médio. Aí era uma coisa tão apoteótica que nunca se fez. Nunca fizemos a profissionalização do ensino médio. Qualquer menino que vai nos Estados Unidos volta sabendo fazer alguma coisa, porque o ensino médio
ensina alguma coisa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é o que eu conheço, sempre aprende alguma coisa. Então, eu acho que a mídia também vai ter uma importância muito grande no ensino médio. Esse jovem que é um aprendiz e que pode aprender muito. Eu mesmo sei costurar hoje várias coisas que eu não sabia. Eu sei cozinhar, eu cozinho tudo. Do nada, eu cozinhava um ovo. Hoje eu faço fricassê de frango. Então, você aprende qualquer coisa na internet. É só você ter a motivação, só que você procura o que você quer, né? Então, se não tiver alguém motivando, não tem jeito. Meu pai falava sobre essa questão dos cursos profissionalizantes. Ele dizia realmente esse fenômeno seguinte: dá um curto-circuito na casa do sujeito, o sujeito fica totalmente à mercê de empresas, porque não tem quem, né, faça, não tem aquele rapaz do bairro mais que seja especialista nisso, nem nada, e é Hoje difícil. eu estava conversando com o Davi hoje no almoço, e ele dizendo, na hora eu pagava R$ 10 para cada vez que tinha que limpar o cabeçote do videocassete. Até que eu descobri que tinha que passar só um cotonete com um determinado tipo de álcool, botar assim, rodar, e estava limpo. O cara me cobrava R$ 10, que na época era uma fortuna. Então é isso, o cara não tem nem instrumental de vida prática, né? Mas o YouTube tem, esses canais todos têm, só precisamos motivar os meninos e botar dentro da escola um instrumental mínimo para ele aprender uma furadeira. Isso é caro? Não é. Aprender a furar um buraco na parede. O menino não sabe furar um buraco na parede. Não sabe cozinhar um arroz para ele próprio sobreviver. Então, tem várias coisas, né, que podem ser ensinadas, né, no ensino médio e que prepara o cara para uma vida profissional que não é necessariamente ter que todo mundo ir para a universidade, porque não vai caber nunca. Nenhum país tem toda a população dentro das universidades. Só no Brasil, porque se profissionaliza no Brasil, na universidade. Você só é professor na universidade, você só é advogado na universidade. Todas as profissões precisam do curso universitário. Então, se a gente pudesse transformar isso, também seria uma grande coisa que a mídia, né, poderia dar para a educação brasileira. É isso, para tudo. Há um problema também de... Lima Barreto falava muito disso nas ironias dele sobre a sociedade brasileira, essa ânsia de ser doutor, né? Eu vejo muitos pais que não tiveram a oportunidade de estudar na universidade quererem impor ao filho seguir esse caminho para se autorrealizarem por intermédio do filho, né? Sem, às vezes, a pessoa ter a menor vocação para aquilo. É um problema também difícil. Porque você não muda a sociedade, os preconceitos e tudo, né? Para ser um psicanalista, tem que ter um determinado perfil, né? De pessoa físico, às vezes. Né? Uhum. Então, não é qualquer profissão que vai. Então, às vezes, cria várias ilusões, né? Quando você poderia ter um profissional e ganhar muito bem. Nos Estados Unidos, as pessoas ganham bem, mudam de emprego. Eu tenho um amigo que mora lá, que era professor, trabalha em hospital com idosos, faz restaurante, faz Uber, vive mudando de coisa. Sempre ganhando dinheiro, sobrevivendo e super bem. Super feliz. E as pessoas não precisam ter esse caminho, né? Chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu queria só deixar aqui para a professora Adriana Oliveira Lima fazer as considerações finais rapidinho e agradecer a audiência de todos, agradecer ao nosso presidente, doutor Marcelo Henrique, que nos disponibiliza sempre na nossa plataforma, a audiência. Esse programa é feito para você, né? Agradecer a todos e, mais uma vez, agradecer a presença da professora Adriana Oliveira Lima, essa aula brilhante, essa ajuda que nos deu para trazer luzes a esses temas aí tão conturbados, nesses tempos aí tão difíceis de serem compreendidos. Mais uma vez, Adriana, obrigado, um prazer sempre te ver. Eu que agradeço a você, Amilcar, ao programa, é uma oportunidade ímpar, né? Muito, muito maravilhosa. Eu gosto de falar sobre educação, né? E acho que é um tema importante, né? Espero que tenha contribuído. E agradecer muito a vocês por uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado a todos, amigos. É isso. Boa noite a todos e até a próxima. Esse foi o nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, transmitido pela TV Erga Omnes. Fiquem com Deus e até a próxima.